Olá sambista, seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Um Samba Uma História. Hoje um vídeo relâmpago, porque ele não seria apresentado hoje. No nosso projeto de cronograma inicial, a gente teria uma sequência de homenagem a sambistas brasileiros, seria mais para o final do ano, mas devido às circunstâncias e também de prestar uma homenagem a Nelson Sargento, ou Nelson Matos, como é o nome de batismo dele, a gente aqui do Sambistas Depressão vem aqui prestar essa homenagem a Nelson Sargento, um dos principais compositores, artistas, uma das principais figuras da cultura brasileira. Então hoje a gente vai relembrar o desfile da Inocentes de Belford Roxo do ano de 2015. Embora o Nelson tenha sido já homenageado pela Jacarezinho em 2011, a gente vai aqui falar desse desfile de 2015, que é uma junção de um belo samba, uma junção de uma bela homenagem a este baluarte não só da Estação Primeira de Mangueira, mas um baluarte, acima de tudo, da cultura popular brasileira. Então venha conosco relembrar e fazer essa homenagem a Nelson Sargento. A Inocentes de Belford Roxo, ela é uma escola recente, vai fazer o seu primeiro desfile como escola de samba em 1993, mas que recentemente, nos últimos anos, é uma força presente no grupo de acesso, pois no grupo de acesso a escola está atuando desde 2009, quando ela vai estrear de fato no que seria o grupo A, Série Ouro, Série A, Liga RJ, não sei o nome, mas seria a segunda divisão do Rio de Janeiro. A escola vai ter uma ascensão rápida ao grupo de acesso especial, porque ela vai vencer o grupo de acesso em 2012 no desfile sobre Corumbá, e já em 2013 estreia no grupo especial no desfile sobre a imigração coreana. Então assim, em 2014 a escola voltava ao grupo de acesso, e para isso escolheu um enredo de homenagem a uma figura negra brasileira, que é a Joaquina Lapinha, no enredo que homenageou a maestrina que viveu em Minas Gerais. Então assim, acho que pegando, se assim podemos dizer, essa expertise desses tipos de enredo que tinham dado certo, aliás, 2013, 2014, o desfile é muito interessante da Inocentes de Belford Roxo, a escola apostaria assim em 2015 num outro enredo de homenagem a um negro, a uma figura brasileira histórica importante, que é exatamente Nelson Sargento, no enredo Nelson Sargento, Samba Inocente, Pé no Chão. E, no caso, tendo como carnavalescos o Márcio Pullica e o Walter Guilherme. E assim a escola levaria a história do Nelson Sargento. A ideia do enredo não era exatamente contar cronologicamente quem foi Nelson Sargento. A ideia era mostrar principalmente a importância da obra de Nelson Sargento. Então assim, a escola ia falar do carnaval, da ligação dele com a Mangueira, da formação musical que ele teve, em seguida abordar aspectos referentes a outras artes, a outros campos de atuação do Nelson Sargento, que foram vários, e no final exatamente uma reverência à vida e à obra e à própria pessoa que era o Nelson Sargento. O interessante dessa homenagem é que ela é feita em vida, então o Nelson Sargento ele pôde estar no desfile da Inocentes de Belford Roxo e também no desfile da Jacarezinho em 2011, né, que ele também participou. Então assim, foi uma homenagem em vida, flores em vida, como diz o samba que ele compôs, e que assim ele chegava assim muito, vamos dizer assim, como posso falar, emocionado para aquela reverência que foi feita. Bem, mas antes de a gente chegar a homenagem onde se inicia, a gente vai ouvir o samba composto por muita gente: o André Malheiros, o Tico do Gato, o Vinícius Ferreira, o Juru na Zona Sul, o Abílio Mestre Sala, o Chiquinho do Bar, o Altamiro e o Sidney Pinto, que é interpretado o samba pelo Nino do Milênio. Vamos nessa, Bucaí!
samba, ele é espetacular. Acho que é o primeiro ponto que a gente tem que falar, né? Porque ele é feito, né, na homenagem ao nosso sargento, não é por causa disso. É um samba que ele foge do padrão, inclusive dos sambas que a Inocentes de Belford Roxo levava e ainda leva, eu diria, recentemente. Eu acho que houve uma alteração do modo de se fazer o desfile para que se chegasse a este resultado. Esse primeiro início ali, as primeiras 4 linhas, né, desse samba, Salve a Natureza, Realeza e Seorá, na Estação do Amor Bem-vindo, Faça Mais Lindo o Meu Cantar, que é exatamente a alusão ao desfile de 1955 da Estação 1ª de Mangueira, que o Nelson Sargento é um dos compositores do samba, o Cântico à Natureza, para muitos um dos melhores sambas da história da Mangueira, um dos melhores sambas do Carnaval do Rio de Janeiro. Eu acho um samba também muito bonito. E em seguida ele vai trazendo esses aspectos da carreira musical do Nelson Sargento, até chegar, no caso, ao refrão. O interessante desse samba da Inocentes é que ele vai versando, não exatamente pega uma música do Nelson Sargento e vai colocando no samba, e assim vamos fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Não, aqui o interesse dos compositores é claramente se inspirar nas músicas, nos versos das letras de Nelson Sargento, e assim compor um poema, se assim podemos dizer, a obra do Nelson Sargento. Então assim a gente vê isso aqui bem expresso no refrão: as flores e vidas, amores e versos, lastros da inspiração, a primavera refloresce no coração. Aí em seguida, na parte final do samba, aqui é reverência, aqui não tem compromisso de contar um enredo, de contar a ala, alegoria, nada disso. Aqui o único compromisso é evidentemente falar de Nelson Sargento, dessa homenagem, dessa ligação primeiro dele com a Mangueira. Ele era presidente de honra da escola, dessa boemia, dessa inspiração em literatura, em atuação como ator, em teatro, em cinema, em documentários, dessa experiência vivida, dessa sedimentação que ele foi acumulando e que se mostrou. Eu acho que uma das partes mais lindas desse samba é essa parte aqui, né? Ao meu poeta pelos quintais da poesia, sempre que regas melodia, vejo brotar a flor do samba. Nelson, bendito seja este dia em que a lágrima profana o negro forte em toda a fidalguia. Isso aqui é espetacular. Eu arrisco dizer que é uma das... Acho que dificilmente a Inocentes de Belford Roxo vai chegar no nível de samba enredo igual a esse. Não tô falando que a escola não vai conseguir fazer um samba bonita, porque a escola tem sambas bonitos. Mas este samba, ele tem um lirismo que, ao mesmo tempo que ele não é muito antigo, ele tem aspectos de uma novidade, vamos dizer assim, do samba enredo, do formato e assim por diante. Mas ao mesmo tempo, ele faz uma reverência aos sambas do passado. E que indiretamente isso também está dentro do desfile, que agora a gente vai analisar um pouco melhor. Então a ideia do enredo é exatamente falar da história do compositor, cantor, escritor, pintor, músico, ator, que nasceu exatamente em 1924, filho de Rosa Maria da Conceição e Olimpo José de Matos. Olimpo, esse pai de nascença de Nelson, que abandonou a mãe. Na verdade ele foi criado por Alfredo Lourenço, que era um português, quando eles vão morar de fato no Morro da Mangueira. No primeiro setor, a gente vai ter exatamente a comissão de frente, que é, vamos dizer assim, uma alusão à formação de Nelson. Então a gente vai ter de boteco a boteco e o começo da boemia. Em seguida, tanto o mestre Sala Porta-Bandeira, o Douglas Vale e a Priscila Costa, quanto a ala das Baianas e as alas subsequentes vão falar do samba enredo de 1955 da Estação 1ª de Mangueira, que tem como um dos seus trechos a Primavera Dourada, inspiradora de amores, a Primavera Idolatrada, Sublime Estação das Flores, que é considerado um dos melhores sambas enredo da Mangueira, como a gente disse, e composto por Nelson Sargento também. Em seguida a gente tem o Carro Abre Alas, belíssimo, que faz uma homenagem à Mangueira e à própria Inocentes de Belford Roxo. E aqui a gente tem uma estrutura bastante clássica, se assim podemos dizer, e também uma menção aos carnavais de antigamente, não só na estrutura e acabamento do carro em si, mas também nessa reverência à Mangueira e também não deixando de falar da Inocentes de Belford Roxo. No segundo setor nós temos a formação musical de Nelson.
E aqui a gente tem a bateria, que faz alusão ao período em que ele foi militar. Nelson foi sargento do exército entre 1945 e 1949. E ele vai incorporar este apelido na sua vida após o musical Rosa de Ouro, que aí sim ele vai propagar que ele é um sargento do samba. Em seguida, as outras alas elas vão fazendo alusão exatamente a essa formação musical. E aqui é interessante, a escola vai pontuando ao longo de todo o desfile rosa. E essas borboletas, que representam exatamente um renascimento, talvez, uma transformação. E que chega exatamente ao carro negro forte e destemido, que é exatamente esse orgulho à cultura negra. E esse orgulho ao ser negro, que o nosso sargento deixava muito claro. E a menção ao Samba Agoniza Mas Não Morre, que talvez seja a principal obra do Nelson Sargento. Na terceira parte nós temos a alusão às artes, e no caso logo de início, a primeira ala, Encanto do Dia a Dia, que é exatamente a grande inspiração de Nelson nessas suas atuações, que é exatamente o Morro da Mangueira. Em seguida nós temos a alusão ao Rosa de Ouro, grupo em qual ele participou, não só o grupo, mas também outros. Nelson ao longo da sua vida tem 8 discos solos, 7 em grupos ou em parcerias também, e 42 parcerias fora com outros artistas. Então, seja, ele foi uma pessoa bem ativa musicalmente. Como ator, ele vai participar de peças de teatro e também longas metragens. Por exemplo, é Simonal, que ele vai participar em filme. Ele vai participar também em Orfeu no Carnaval, no caso de Cacá Diegues, e aqui no caso filme. Ele vai também participar, ele vai ter um documentário que é o Nelson Sargento na Mangueira. Esse documentário ele vai receber o Kikito de Ouro no Festival de Gramado, na parte como melhor trilha sonora e também em filmes de curta-metragem. Ele também vai ter, nesse tour a gente vai ter alusão às suas obras literárias, Prisioneiros do Mundo, um certo Geraldo Pereira, entre outros. E chega exatamente no carro, a Voz do Morro, que continua nessa parte, nessa relação do Zé Cartola, onde ele, no caso, fez a formação da ala, que foi falada, Rosa de Ouro, e da Voz do Morro e várias outras parcerias. Em seguida, se estende essa parte dessa formação artística e da vida de Nelson Sargento, exatamente na alusão ao Vasco da Gama, clube do coração dele, e da arte naif. O Nelson Sargento ele era artista plástico. Os primeiros quadros que ele vendeu foram para o Sérgio Cabral, pai, e para o Paulinho da Viola, mas ele teve exposição em 83 no Arquivo da Cidade, em 95 no Museu do Folclore, em 99 no MIS e várias outras participações. Em seguida nós temos As Flores em Vida e por fim o Carro, que é um tributo à obra e ao próprio Nelson Sargento, que ele participa ali fardado. E aqui a gente tem uma espécie de coreto em alusão exatamente à boemia, aos baluartes da Mangueira. E na parte de trás a gente tem os surdos e outros elementos, né, que faz ligar inclusive com o Abre Alas, que teve essa mesma estética. Bem, a Nossa de Belfort Roxo, ela terminou aquele ano a competição em 8º lugar. Foi um belo desfile, não é um desfile luxuoso, acho que não tem nem esse compromisso de ser tão luxuoso. A escola pegou ali, apostou no samba, apostou na homenagem. É um desfile muito bem acertado pelos dois carnavalescos. E eu acho que foi uma bela homenagem, inclusive, né? De Flores em Vida, né? Inclusive com o nosso sargento ali presente. Acho que esse enredo, esse desfile, a gente ia falar dele mais pra frente, mas acabou que a gente está aqui fazendo essa homenagem à obra do Nelson Sargento. Você está aqui um trecho da música do Moacir Luz, que é Flores em Vida, que ele faz pro Nelson. Tem uma parte aqui que eu acho que resume bem. Em cada tristeza, erguer nosso corpo ao humor. Se o riso é mais do que o cansaço, Mangueira cabe em nosso abraço. E toda a dor deste mundo enfeita a nossa fantasia. Sargento apenas um apelido, guerreiro negro dos palmares. Nelson é o mestre-sala dos mares, singrando as águas da Bahia. Então fica aqui a nossa homenagem dos sambistas da depressão, à vida, à obra e ao legado de Nelson Sargento, não só a Mangueira, mas o samba carioca, esse samba que é patrimônio imaterial do Brasil, e também uma homenagem ao que ele vai deixar para sempre. Acho que isso é o que é o mais importante. Então obrigado, Nelson, obrigado a tudo que você nos deixa,
E fica aqui essa homenagem dos sambistas. Então, esse foi um Samba Uma História de hoje, homenagem a Nelson, ao desfile da Inocentes de Belford Roxo de 2015. A gente não queria estar fazendo isso nessas circunstâncias, mas está aqui deixada essa homenagem a este grande gênio da música. É isso, não deixe de seguir os Sambistas da Depressão nas suas redes sociais. Nunca esqueçam de sambar, nunca esqueçam de se proteger do que a gente está vivendo e do que a gente vai viver pela frente. Nunca esqueçam de sambar, nunca esqueçam de viver esta vida que é um regalo divino que nos é dado. Então é isso, gente. Até mais, tchau e até breve.